que se incomodar com o que os outros falam sobre você? Primeiramente, você precisa reconhecer um princípio. Jesus, quando veio, Jesus ele é perfeito. Não há erros nele, né? Não há pecado nele, ele é perfeito. Então ele veio e muitos não aceitaram, muitos criticaram, muitos o humilharam, muitos desprezaram. Ele foi humilhado, desprezado, criticado, caluniado. Bom, e nós não somos perfeitos, né? Então, nós vamos ouvir muitas vezes coisas que não gostaríamos de ouvir a nosso respeito. Mas isso, até que ponto que isso é verdade? Então pergunta para você, até que ponto que o que as pessoas estão falando é verdade? É de fato verdade o que as pessoas estão falando sobre você? Você de fato acredita nisso? Então o que você precisa é fortalecer a sua identidade, é descobrir a sua identidade. E o que é a sua identidade? Sua identidade é aquilo que você foi no passado, você é no presente e você quer continuar a ser. Vamos supor, você é uma pessoa muito criativa, então você quer continuar a ser criativa. Você foi criativa, você é criativa, continua sendo criativa. Então você quer continuar a ser criativa. Então essa é a tua essência, a sua essência é a sua identidade, né? É a sua identidade. Quem é você? Você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa generosa, né? Então essa é a sua identidade, é quem você é. Então o que outro fala de você não pode mudar quem você é. Se o outro quer ser mal, se o outro quer fazer maldade com você, essa maldade não pode mudar quem você é, não pode mudar a sua essência, não pode mudar a sua identidade. Você é filho de Deus, né? Eu sempre digo lá em Gênesis capítulo 1, 26, fala, né, sobre a identidade, sobre nossa identidade. Né? Então, identidade é aquele que para que Deus te criou, Deus foi como Deus te criou. Né? Você já nasceu uma pessoa bondosa, você é uma pessoa bondosa e você quer continuar a ser essa pessoa bondosa. Então, o que o outro pensa sobre mim não pode mudar quem eu sou. Por que o outro fala sobre mim mexe comigo? Por que me abala? Tem algo aí na minha história que eu preciso rever, que eu preciso ressignificar. Né? Vamos supor, pode ser uma questão de rejeição. Você pode ter sido muito rejeitada, você pode no passado, quando criança, as coisas que você fazia, de repente não foi reconhecida, você não teve reconhecimento, você foi rejeitada, você não teve carinho, você não se sentiu acolhida pelo pai, pela mãe, e com isso você cresceu com essa sensação de rejeição, né? Eu fui criada aí com 8 irmãos, mas eu cresci assim. Por quê? Porque houve um histórico por trás, um histórico de quando eu nasci, que o meu pai me olhou no berço, eu era recém-nascida, eu devia ter uns 15 dias de recém-nascido. E meu pai tinha muito ciúme da minha mãe, meu pai falou que eu não era filha dele, que eu não parecia com ninguém, que nenhum dos meus irmãos, que meus irmãos eram bem moreninhos, com os cabelos tudo pretinho, e eu nasci com os fios bem loirinho, bem dourado, e bem clarinha, né? E aí o que aconteceu? Então ele falou, no auge do ciúme, ele falou que eu não era filha dele. E aquilo feriu muito o coração da minha mãe. Minha mãe ficou muito triste, muito ofendida, mexeu com o caráter dela, mexeu com a dignidade dela, né? E aí ela absorveu aquela palavra feriu profundamente o coração da minha mãe. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que Freud, né, chama de transferência. Ela transferiu toda aquela dor, toda aquela raiva que ela sentiu do meu pai pela palavra que ela falou, que ele falou, ela transferiu para mim. Então eu cresci apanhando muito, eu cresci sendo muito rejeitada pela minha mãe, né? Eu apanhava muito. Tudo assim, nada em mim era bom, tudo que eu fazia estava errado, nada que eu fazia, eu nunca recebi um elogio. Eu nunca fui elogiada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, porque ela também transferiu para os meus irmãos. Então, os meus irmãos também me tratavam conforme a minha mãe me tratava. Mas isso era inconsciente. A minha mãe não sabia que fazia isso, ela não tinha consciência do que fazia, né? Ela transferia sem saber, né? Até Jung fala, né, que até que você torne consciente, o inconsciente é quem controla, é quem dita, né, as suas atitudes. E aí você vai chamar isso de quê? De destino. Então você só vai mudar quando você tiver consciência daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser ressignificado,
né? Então vamos lá, você precisa buscar conhecimento sobre você, sobre a sua história. E quando eu descobri, e o conhecimento é que traz clareza para tudo isso. É necessário você buscar conhecimento. Busque conhecimento, procure ler bons livros, procure, ou vai no Instagram, lá no Instagram, no YouTube, né? Nós temos seguido, eu tenho seguido bastante também o Pablo Marçal, tenho aprendido bastante com ele, dentre outros autores. Então busque ler bons livros sobre o assunto que você que está mexendo com você, que está de repente te desequilibrando, trazendo conflitos para você. Começa a buscar sobre a sua identidade, sobre a sua essência, né? Começa a buscar sobre isso, começa a buscar sobre o porquê que você fica tanto alimentando isso dentro de você, dando tanta atenção ao que as pessoas falam. Então, assim, muitas das vezes a mudança que você espera do outro está em você. Tudo para mudar a sua vida já está dentro de você, você só precisa acessar. Toda mudança que você quer para a sua vida já está dentro de você. Você só precisa acessar isso, você só precisa voltar um olhar para você. Para de ficar olhando para a vida dos outros, para de ficar dando ouvido a picuinhas, a conversas que ficam jogando conversas fora, pessoas que não transbordam na vida dele, pessoas que não crescem, né? Pessoas que não prosperam. Por quê? Porque está o tempo todo falando da vida alheia. Então não dê ouvido a essas coisas. Foca a sua vida em você e começa a buscar. Quando eu comecei a buscar conhecimento, foi quando eu identifiquei que de fato era isso. Que o que estava acontecendo comigo, eu ficava parada e eu dava muito ouvido. E eu ficava, sabe o quê? Querendo sempre agradar as pessoas. Eu queria agradar. Cada dia mais eu queria agradar. Então, assim, eu chegava a uma estafa mental. Eu ficava estafada mentalmente, cansada, perdida, porque eu me sentia perdida, me sentia sozinha no mundo. Apesar de ter 8 irmãos, ter meu pai, ter minha mãe, mas eu me sentia sozinha. Eu fui criada com essa solidão dentro de mim, porque eu só era criticada o tempo todo, eu só era rejeitada o tempo todo, né? Passava por muitas humilhações de palavras que feriam meu coração. E daí, quando eu cresci aos 40 anos de idade, quando eu comecei a buscar conhecimento sobre muitas coisas, sobre a questão emocional, sobre o desenvolvimento humano, quando eu comecei a buscar conhecimento, foi quando eu descobri que o que minha mãe fez foi transferência, entendeu? Então ela deu para mim o melhor que ela pôde dar, mas aquilo que ela fazia comigo era inconsciente. Ela não tinha consciência daquilo que ela fazia, né? Então por isso que o conhecimento é libertador, o conhecimento liberta. O conhecimento nos faz crescer, o conhecimento faz você viver o seu real propósito aqui na Terra, faz você conhecer quem você é, sabe? Faz você acessar a sua identidade, faz você fazer essa identidade aflorar. Né? Aí é o que o Pablo Marçal fala muito também, que é o transbordar. Você começa a transbordar na vida do outro, porque você começa a usar toda a sua história para você crescer, para você prosperar, para você avançar, para você realizar os seus mais altos sonhos. Tá bom? Então volte a olhar para dentro de você, começa a buscar na sua história. Se você não consegue fazer isso sozinho, busca um terapeuta, né? Eu faço atendimento terapeuta, busca uma mentoria pessoal, né? Eu também faço mentorias pessoais, se você desejar. Para você precisa descobrir de onde está vindo isso, essa necessidade de aprovação. Por que você quer sempre agradar o outro? Por que você está sempre preocupado com o que o outro fala com você? Por quê? Porque você quer ser agradada, porque você quer ser aceita, porque você quer ser amada. Você quer ser aceita, você quer ser amada. Mas essa necessidade de ser aceita e ser amada está vindo de onde? Está em algum lugar lá na sua história, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, lá atrás, está na sua história. A resposta que você quer está na sua história. Tá bom? Beijo no seu coração e fica com Deus.